ela deve acontecer porque o Ministério Público grosso modo, o fiscal da lei. Todos os atos jurídicos praticados por qualquer esfera do poder público e até na esfera privada estão passíveis de aferição, de fiscalização do Ministério Público. Mas quem regula, quem deve regular, quem deve estabelecer os critérios para a escolha é a Câmara Municipal, obviamente que amparada na aplicação simétrica da Constituição Federal. E aí não se pode imaginar que a Câmara de Pacajus vai admitir candidaturas de pessoas que não ostentem condição jurídica, por exemplo, de candidatar-se na eleição ordinária. Não parece claro, não parece justo que a Câmara admita isso. São supostas ações do prefeito para voltar à prefeitura antes dessa eleição ou pós essa eleição. O que é comum em caso de prefeito cassado por Câmara Municipal? É comum a volta do prefeito? O que é provável? É possível que ele entre com a ação. Se ele entrar com a ação onde e as chances dele voltar, doutor Pedro Neto? Há um entendimento já jurisprudencial consolidado há algum tempo que diz que esse tipo de decisão de afastamento, de cassação de prefeito, é uma decisão interna corporis. Portanto, não cabe ao Poder Judiciário questionar a validade de conteúdo, questionar as motivações políticas dos vereadores que assim procederam. Porém, há muitos casos em que os prefeitos cassados, aqueles que ocupavam algum cargo político são cassados, eles vão ao Poder Judiciário questionar a forma, algum vício de procedimento. Não me deram prazo para a defesa. Não me permitiram apresentar a defesa no prazo estabelecido na lei. Se houver algum defeito de forma, aí sim o Poder Judiciário poderá interferir e declarar a nulidade eventualmente desse afastamento. Porém, se a Câmara de Pacajus tiver, através de suas assessorias, observado toda a tramitação, todas as regras de tramitação desse processo, não há por que o Poder Judiciário intervir. O que é lógico é que o prefeito não vai, o prefeito de Pacajus não vai aceitar de braços cruzados essa decisão e certamente, se já não tiver feito, há de fazer alguma intervenção junto ao Poder Judiciário para tentar desfazer. Mas se eu não estiver enganado, é até bom que você me diga, eu acho que ele já havia tentado antes, né? Cancelar essa sessão, evitar esse julgamento. Nível de primeiro grau, tentou no Tribunal de Justiça, o vice-prefeito, houve ação também do vice-prefeito, já que foi cassado o prefeito e o vice, houve ação do ex-prefeito Bruno, no âmbito de primeiro grau, no Tribunal de Justiça, e ação também do vice-prefeito, e houve um insucesso nos três casos, nas duas ações do prefeito, do ex-prefeito Bruno, e na ação do ex-vice-prefeito, que é o Faguinho da zona rural, como é conhecido. É desse jeito. Antes da votação. Isso sinaliza, Luiz, isso sinaliza que, pelo menos até a sessão, todo o processo já foi submetido à apreciação do Poder Judiciário, que não interviu. A eventual nulidade procedimental, agora só teria, vamos dizer assim, mais chance de ser reconhecida se essa nulidade tivesse dado exatamente na sessão. Se nessa sessão que aconteceu, salvo engano, há 2 dias, né? Se nessa sessão tiver sido perpetrada alguma nulidade, aí sim o Poder Judiciário iria avaliar. Mas, pelo que você está me dizendo, se já foi feita essa provocação antes e até aquele tempo não se obteve nenhuma tutela judicial, é porque presume-se que o procedimento estava sendo adotado na maneira correta. Doutor Pedro, existem outras ações, outras comissões que apuram outros casos, inclusive de desvio de recurso,
recurso da Previdência Municipal, recurso destinado a uma entidade esportiva filantrópica. Aí são outras ações que podem resultar mais cassação. Como é que fica isso? Ele já foi cassado. Ele pode sofrer outro tipo de cassação, já que já perdeu o mandato? Como é que funciona isso, doutor? Luiz, eu poderia falar, sim, mas eu vou falar em conjecturas. Como eu não conheço esses processos, mas esses processos, das duas, uma. Ou a Câmara declarará a perda superveniente do objeto, porque a pessoa investigada já não tem mais mandato a ser cassado, ou a Câmara vai seguir o trâmite normal, aplicar novamente a sanção, porque aí, caso seja reformada a primeira, essas outras terão eficácia. Seria exatamente mais um nó a ser dado e, em consequência, mais um nó a ser desatado. Ou seja, se ele é cassado pela segunda vez, teria que ter um outro recurso, um outro deferimento por parte do Poder Judiciário, seja a nível de Justiça de Primeiro Grau, Tribunal de Justiça ou STJ. É isso, né, doutor? Isso mesmo, isso mesmo. Seriam fatos diversos que ensejariam também a cassação. Inelegibilidade. O prefeito Bruno foi cassado pela Câmara Municipal. O vice-prefeito Fagner foi cassado. Os dois estão inelegíveis para os próximos pleitos, por 8 anos no mínimo, doutor Pedro? Como eu disse, eu não tive acesso às decisões, mas esse tipo de cassação, a depender do teor, da parte dispositiva, da decisão em si, seja, via de regra, e aqui, salvo o melhor juízo, a inelegibilidade por 8 anos, ainda hoje, a partir do fim do mandato, que seria 31 de dezembro, mas se passar a reforma eleitoral, a partir da data da cassação. Ou seja, 8 anos a contar a partir de ontem. Doutor Pedro Neto, para finalizar, mudando aqui de assunto. Lembrando, se passar a modificação na mini reforma eleitoral, porque se não passar, será só contada a partir de 31 de dezembro do ano que vem. Doutor Pedro Neto, eu lhe agradeço muito pela conversa comigo, o tempo dedicado ao nosso ouvinte. Eu que agradeço, um abraço a todos.